I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Mission control, do you read me? Sending my coordinates lately. Vamos nós corrigir mais um questionário. E nesse questionário que a gente trabalha o processo como as palavras se formam, eu tenho como primeira questão: essas palavras que aparecem escritas fazem parte da língua portuguesa. Eu afirmo. Qual é o processo de formação dessa palavra? A gente tem a imagem de um cachorro latindo e a representação desse latido au, au, au. Qual é o processo de formação dessa palavra? E a gente tem a onomatopeia, que é a representação na escrita do som das palavras. Tal qual nós ouvimos, nós representamos. E o au-au do cachorro é representado desta forma. Na segunda questão, eu pergunto: a palavra embora se formou a partir de qual processo? Embora, nós sabemos que é em boa hora, que se transformou na palavra embora. Então, a gente tem aí uma composição formada por perda de sons, com perda de sons. Então, a gente tem aí uma composição por aglutinação, onde houve a perda de sons. Quando não há perda de sons, a gente diz que é uma composição por justaposição apenas. Na terceira questão, eu digo: observe o nome desse lanche que existe no Brasil. Qual é o nome do lanche? Hot dog. Esse é o nome do lanche. Como classificamos essa palavra na língua portuguesa? Ela é uma palavra de língua portuguesa? Não. Então, como que a gente classifica? Qual foi o processo de formação dessa palavra para ela fazer parte do vocabulário de língua portuguesa? Ela é um estrangeirismo, ok? É uma palavra que não é da língua portuguesa e que foi adaptada para ela na criação do nome desse lanche. A gente tem na quarta questão: responda as questões 4 e 5 e 6 a partir dessa próxima imagem aí. Qual é a mensagem oferecida por essa imagem? O segredo é se permitir florescer como um girassol. É a ideia de sempre estar mudando, buscando um bom objetivo. É a ideia de sempre estar procurando a luz, o que é bom, o que é agradável. É a ideia de sempre se levantar em direção à luz, em direção às boas energias. Então, a gente tem aí várias interpretações da mensagem dessa frase, todas nesse sentido. Na quinta questão, eu pergunto: na imagem anterior, a palavra girassol é formada por qual processo? Gira, girar, sol, ok? O astro luminoso. Então, a gente juntou essas duas palavras e formou a palavra, o nome da flor. Como que esse nome se formou? Numa composição apenas por justaposição. Na sexta questão, eu pergunto qual é o processo de formação da palavra florescer, presente na imagem também. Primeira coisa que a gente tem que pensar é se essa palavra não teria derivado de outra palavra já existente. Quando eu penso florescer, me lembra qual palavra? Me lembra a palavra flor. Se florescer veio de flor, o que ela ganhou ou o que ela perdeu? Na verdade, ela ganhou o esser. Ela ganhou uma parte ao final. Então, ela ganhou um sufixo. Então, ela é formada por derivação, derivou de flor, sufixal, porque ganhou um sufixo. Então, eu tenho a palavra florescer formada por derivação sufixal. A sétima questão, eu peço: escolha duas palavras
dentre as letras maiores da imagem e digo o processo de formação dessas palavras. Nas letras maiores eu tenho proibido, eu tenho proibido, eu tenho latidos e eu tenho incessantes. Eu poderia, por exemplo, pegar a palavra incessantes, que ela vem de cessar. Para vir de cessar, ela ganhou um in, ganhou um prefixo, e ela ganhou um antes, que é um sufixo. Então, ela ganhou prefixo e sufixo. Ela ganhou prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Ela precisa dos dois para existir? Sim, porque eu não posso ter a palavra cessantes, porque não existe, e eu não vou ter a palavra incessant. Então, eu tenho a palavra incessantes, formada por ter ganhado ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Então, eu tenho aí uma derivação parasintética na palavra incessantes. Eu tenho a palavra latidos, que veio de latir. Para latidos existir, ela ganhou um sufixo. Então, ela é formada por derivação sufixal. Eu tenho aí duas palavras que eu escolhi. Na oitava questão, você poderia criar qualquer palavra que tivesse alguma relação com a imagem, ou com o cachorro, ou com o proibido, ou com a frase, ou com o barulho, mas desde que essa palavra tivesse uma derivação prefixal, desde que essa palavra ganhasse um prefixo, tá bom? Qualquer palavra seria aceita nessa questão. A questão número 9, de qual palavra se origina a palavra maturidade? Maturidade vem de qual palavra? Maturidade lembra o quê? Maturidade lembra algo maduro, ok? Qual foi o processo de formação para maduro se transformar em maturidade? Maduro, para se transformar em maturidade, ganhou um sufixo, transformando-se então numa palavra nova formada por derivação sufixal. Na questão número 10, eu digo, na frase da questão 9, a idade chega para todos. Infelizmente, a maturidade não. Qual o processo de formação da palavra infelizmente? É a mesma palavra que a gente usa na apostila para exemplificar a derivação prefixal e sufixal. Existem duas derivações que a gente trabalha nesse sentido. A derivação parasintética, que eu já falei anteriormente, para que haja essa nova palavra, ela tem que ganhar ao mesmo tempo prefixo e sufixo, ok? E a derivação prefixal e sufixal, a palavra ganhou um prefixo, a palavra ganhou um sufixo, mas ela existiria se ela ganhasse só um prefixo e ela existiria também se ela ganhasse só um sufixo. Infelizmente, a palavra infeliz é uma palavra que existe, assim como a palavra felizmente, que também é uma palavra que existe. Então, quando eu posso retirar ou o prefixo ou o sufixo e a palavra continua existindo, eu digo que ela se formou por um processo de derivação prefixal e sufixal. E a gente corrige assim, então, mais um questionário e aproveita para acrescentar o nosso conhecimento, mais uma vez. I've never seen the sky light up like